Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, para juntos estudarmos mais um tema bíblico de Apocalipse. E antes da gente começar com o nosso tema de hoje, eu vou convidar alguém aqui para poder estar iniciando com a gente através de uma oração. Vou convidar o nosso irmão Marcelo. Por gentileza, Marcelo, você pode estar orando aqui com a gente? Ó, sim. Boa noite para todos, que Deus continue abençoando e guardando a vida de cada um, concedendo que possamos continuar, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Verdade. Senhor. Amém. Essa é a regra. Oremos. Amém. Pai celestial, eu quero agradecer ao Senhor nessa hora, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Um sinal disto é o fato de nós estarmos aqui, porque olhando para nós mesmos, a gente tem consciência, Pai, que nós não temos condição de estar diante do Senhor. Mas as tuas misericórdias, o amor do Senhor, nos cobre, o manto de justiça do Senhor nos dá condição, ó Pai, de nos colocar em tua presença com alegria e na certeza do perdão dos nossos pecados, conhecer cada dia mais um pouquinho do Senhor, da tua palavra, das instruções que o Senhor deixou. Eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco aqui e tantos quanto poderão um dia participar. Ilumina nossa mente, ó Deus, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus e as profecias concernentes ao tempo do fim. Semana passada, a gente estudou sobre a segunda parte do tempo de angústia de Jacó, né? Nós estudamos sobre o tempo de angústia, as várias fases do tempo de angústia, e a última que a gente estudou foi o tempo de angústia de Jacó. E essa semana, o tema mais voltado foi os 24 anciões, o 24 ancião que está se falando lá em Apocalipse capítulo 4. E vamos descobrir hoje quem são os 24 anciãos que fala lá em Apocalipse capítulo 4. Abrindo a Bíblia em Apocalipse capítulo 4, verso 4, diz assim: E esse trono estava rodeado por 24 tronos, com 24 anciãos sentados neles, todos vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Fiquem atentos aos detalhes sobre os 24 anciãos. E hoje nós vamos procurar saber quem são os 24 anciãos. Esse número 24 ancião é literal ou é simbólico? Os 24 anciãos são anjos ou seres humanos? Ou seres de outros planetas? Né? Nem anjos, nem seres humanos, seres de outros planetas. Essas respostas nós vamos buscar hoje através da palavra de Deus. E eu convido todos vocês a estarem conosco aqui, participando junto nesse estudo, porque talvez você nunca deu importância para saber quem são os 24 anciãos. E não sabem que isso é muito relevante para a gente, para saber quem são os 24 anciãos, porque no final desse estudo você vai entender que a compreensão dos 24 anciãos é tão importante porque ela é um atestado daquilo que Deus prometeu para a gente, a comprovação de um atestado daquilo que Deus prometeu para a gente. Então, fiquem atentos ao nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos passar só aqui o slide. No segundo slide de hoje, está escrito assim, em Apocalipse capítulo 4, no verso 2 ao 3, você tem a Bíblia aí, você pode abrir e estar seguindo com a gente na leitura. Imediatamente eu me achei em espírito. Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante a do aspecto de esmeralda. Prosseguindo. Ao redor do trono há também 24 anciãos. 24 tronos, aliás. E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças estão com coroas de ouro. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Sentados em tronos, vestidos de branco, coroa na cabeça, assistentes sacerdotais de Cristo. Quem são os 24 anciãos? Quem poderia nos responder agora, no estudo que nós vamos dar abertura,
Quem são os 24 anciãos? Você chutaria que seria quem? Posso começar a abertura aqui, vou dar a oportunidade para você. Quem você acha que são os 24 anciãos? Ou que são os 24 anciãos? Nós fizemos algumas perguntas. A primeira característica deles, eles estão sentados em tronos. Eles estão vestidos de branco. Eles têm coroas nas suas cabeças. E eles têm a função de sacerdotes de Cristo. Tem funções sacerdotais. Quem você chuta? Alguém quer falar? Ou a gente pode dar continuação? Ô, Evelyn aí. Bem-vinda, Evelyn. Feliz sábado. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, Joelson. Daniel faz um paralelo com o Apocalipse. O que a gente pode entrar em Daniel e Apocalipse aqui? Ok. Os comentaristas bíblicos, eles têm dado várias interpretações quanto ao significado dos 24 anciãos, né? Existem pelo menos cinco visões interpretativas a respeito desse tema de Apocalipse 4 e 5. Você citou aí o capítulo 4 de Apocalipse, mas, na verdade, esse tema ligado aos 24 anciãos, no Apocalipse, ele se estende até o capítulo 5, né? Quando nós chegamos ali no livro selado e o Cordeiro. Mas, enfim, alguns comentaristas afirmam que os 24 anciãos, primeiro, representam os homens redimidos. Essa é a primeira interpretação. A segunda é que eles representam o ministério do sacerdócio levítico. E a terceira interpretação é de que os 24 anciãos simbolizam Israel em sua plenitude. 2 anciãos para cada tribo, né? Havia no antigo Israel 12 tribos. Você tem em Apocalipse capítulo 4 a afirmação de João em visão de que são 24 anciãos. Então, de acordo com alguns comentaristas bíblicos, representa a plenitude de Israel, né? E aí eles vão detalhar algumas coisas assim bem interessantes. Cada um deles representando o Israel literal, no caso 12, e os outros 12 representando o povo de Deus após a cruz, ou seja, a igreja cristã, né? Paulo fala, o Novo Testamento fala do Israel espiritual, enfim. Então, na concepção desses comentaristas, os outros 12 vai representar a igreja do Novo Testamento. Aí, nessa interpretação, os 24 anciãos seriam a soma dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos, né? Em resumo, seria isso. Aí Não, tem mas uma peraí, quarta... só um minutinho. Então, você quer dizer que 24 não é um número literal, é um número simbólico. Na verdade, eu nem citei a minha posição ainda, né? Estou citando aqui o ponto de vista de alguns comentaristas bíblicos. Sim. Entretanto, na quarta ou na terceira concepção desses comentaristas a respeito, que é um outro grupo, né, de comentaristas, eles vão entender que é um número literal, né? Agora, eu, Joelson, também acredito que é número literal, que são literais os 24 anciãos. E aí, avançando, o quarto grupo de comentaristas vão dizer que são anjos que ministram as orações dos santos, o que seria também algo literal, né? Agora, existe uma quinta posição que é a que eu estou a favor e concordo, inclusive a Igreja Adventista é favorável a essa quinta posição, que é a seguinte, é que os 24 anciãos são os santos que ressuscitaram de seus sepulcros quando Cristo ressuscitou. Você tem em Mateus, por exemplo, Mateus 27, dos versos 51 a 53, o texto diz assim, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu.
as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses santos que foram ressuscitados, de acordo com Mateus 27, 51 a 53, quando Vamos por Jesus partes. ascendeu aos céus, Vamos por eles partes. voltaram, eles subiram com Jesus. Então, uma quinta ala de intérpretes acreditam que os 24 anciãos apresentados ali em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, são santos que foram ressuscitados de acordo com Mateus 27, 51 e 53. Eu também sou favorável a essa interpretação. Deixa eu ver aqui. Que você passou a informação que já está quase do slide todo. Vamos começar por parte. Primeiro, a pergunta que a gente fez aqui no início é: esses 24 anciãos são anjos? São seres humanos? Ou serão seres de outros planetas? Como é que a gente pode deduzir se eles são seres humanos ou são anjos? É relativo a quem essa profecia, esses 24 anciãos que se encontram lá no céu? Nós temos o texto de Daniel 7, capítulo 7, do verso 9 ao 10, que diz assim, ó: continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Nessa visão de Daniel, mostra claramente esses tronos que estavam diante do trono de Deus. Mas você não vê fazendo menção alguma dos 24 anciãos nesse trono. Agora, em Apocalipse, capítulo 3, 21, diz assim, ó: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai que está no seu trono. Na palavra de Deus, deixa claro que Deus oferece um trono para o vencedor. E esse vencedor que ele fala é o ser humano. Não está relativo a anjos ou a outros seres que não tiveram pecados, né? Que não tiveram pecado. Então, nesse texto, deixa claro que Deus está prometendo um trono para seres humanos. Aqui na notinha fala o seguinte: a atenção do leitor é atraída particularmente para o fato de dizer que os 24 anciãos estão sentados em trono, que em grego é tronai. Esta passagem derrama luz sobre a expressão que encontramos em Daniel 7,9, que acabamos de ler. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Essa figura é tomada de costume oriental, por esteiras ou divãs, para hóspedes distintos assentarem-se. Esses 24 anciãos, evidentemente, são assistentes de Cristo, em sua obra de mediação no santuário celeste. Quando a cena do juízo descrita em Daniel 7,9 começa no lugar santíssimo, seus tronos foram postos ali, segundo o testemunho dessa passagem. Aí, quando a gente estava falando sobre os 24 anciãos, e fala que eles teriam função sacerdotal lá no céu, em 1 Crônicas, capítulo 24, fala que havia uma divisão de 24 turnos por sacerdotes. 24 turnos não quer dizer que são 24 anciãos, são 24 turnos. E alguns historiadores dizem que a totalidade dos turnos poderia conter até mil sacerdotes, né, para cada turno. Então, assim, não há uma quantidade específica para essa divisão de turnos de quantas pessoas poderiam ter. Mas nessa subdivisão aqui, em 1 Crônicas 24, os 24 turnos, para esses sacerdotes que assistiam no santuário, junto ao sumo sacerdote, estavam ali para ministrar junto com o sumo sacerdote, eles eram divididos em 24 turnos. E aí é que fica a questão. Quando a gente vai para Apocalipse,
falando sobre os 24 anciãos, que também mostra Cristo lá no santuário sentado, esses 24 anciãos, eles nos remetem aos 24 sacerdotes, 24 divididos em 24 turnos, entendeu? Que isso pode ser de forma simbólica, não quer dizer que seja literal os 24, entendeu? Porque lá no 24 turno não era especificamente 24 sacerdotes, podiam ser assistidos mais de 24, entendeu? Mas a questão aqui levantada é o seguinte, quando fala-se de 24 anciãos, se fala também que esse trono é dado para seres humanos, e não anjos. E por que a gente entende que é seres humanos e não anjos? Antes de eu passar a fala, não estou vendo ninguém aqui com a mão levantada por enquanto, antes de eu passar a fala, eu vou passar para essa parte aqui, ó. E eu vou deixar que se alguém tiver opinião, a gente possa falar aqui. Antes que a gente faça, preste bastante atenção nessa nota. Observe que estão vestidos de branco e têm cabeças e coroas de ouro, que são sinais tanto de conflito terminado como de uma vitória ganha. Então, esses 24 anciãos, como são simbólicos, as roupas deles estão vestidas de branco e eles têm coroa de ouro. O que você entende eles vestidos de branco? Qual a simbologia? Quem poderia dizer? O branco é característico de uma pessoa pura, de uma pessoa que está limpa, né? Foi purificada, algo dessa natureza. A justificação de quem? Certamente é justiça de Cristo, né? Sobre a vida da pessoa. Me lembra do sacerdote Josué, que tinha seu manto. E os anjos precisaram serem justificados por Cristo? Se nós vamos, com certeza. Não estou falando assim, os anjos precisaram ser justificados por Cristo? Os anjos... Os anjos precisaram ser justificados por Cristo? Na minha opinião, não, porque uma vez que eles não cometeram pecado. Muito bem. Mas esses 24 anciãos precisaram, porque eles vestiam as roupas brancas da justiça de Cristo. Entendeu? Perfeito. O que demonstra 24... que certamente não são anjos, né? O que demonstra que certamente esses 24 anciãos não são anjos, né? Não são anjos. Né? Não são Agora, anjos. uma pergunta: esse episódio, ele se dá em que momento da história? É quando os salvos já estiverem no céu? É antes da volta de Jesus? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vai chegar dessa parte. As coroas de ouro, que diz que na cabeça dos 24 anciãos fala. Tu tá lá com a mão levantada? Eu estou com a mão levantada. Eu acho que você não está conseguindo visualizar. Não vi, não. Pode falar, fala. Não vi, não. Estou vendo agora que eu passei aqui para você. Não, porque quando a pessoa levanta a mão, a fonte da pessoa aparece para mim. E tem muitos, são 9 pessoas que tem aqui. Eu não estava na sua... Agora apareceu, de Lucas, ó. Lucas apontou aqui e apareceu. Pode Pronto, falar. eu vou dar a vez para o Lucas, daí eu comento depois. Pode falar. Se ele preferir. Pode falar, Lucas. Bom, primeiro eu queria levantar aquela questão do trono, né? Pode falar, Lucas. Dos tronos que... eu acho um pouco fraco o argumento de que a gente poderia presumir que os tronos foram prometidos para os homens e que aqueles 24 tronos, portanto, seriam tronos de homens. Por quê? Porque quando eu vejo essa promessa do trono, né? Eu vejo basicamente um local de juízo, né? O trono é um local de juízo, certo? Todo mundo tem essa concepção? O trono é um local de juízo. Quando que os seres humanos vão ter partilhar do juízo sobre as pessoas? Eu vejo, no meu ponto de vista, que é no momento dos 1000 anos onde nós vamos compartilhar do juízo de Deus. Nós vamos poder ver caso a caso e nós mesmos julgarmos aquele caso, né? Daqueles que não foram até o céu. Então, essa parte
da revisão do juízo que eu enxergo que seria o compartilhamento do trono, né? Da mesma forma, eu acho um pouco fraco também a gente dizer que porque foi prometido coroas para nós, nós vamos então entender que todo mundo que tem coroa então é homem, né? Eu acho que não. Por exemplo, a gente vê que Ellen White comenta, né, que no livro de Jó fala, né, que existia um conselho de anjos no céu e existiam vários príncipes dos mundos não caídos, né? Cada um tem o seu representante. Eu pergunto, será que um desses representantes, cada um não tinha sua coroa, mostrando que ele era o príncipe daquele espaço? Não sei. Eu acho assim, até agora, eu acho que é muita presunção e nada bíblico, entendeu? A gente vê elementos que podem apontar, mas que também podem não necessariamente nos dar uma clara evidência. Eu acho que, assim, a gente está indo muito em presumir as coisas. Mas, com certeza, o Joelson vai ter bons comentários aí para fazer e eu estou ansioso para ouvir. Sim. Joelson. Ok, obrigado, Lucas, pelo comentário. Mas é interessante notar que a visão de João no capítulo 4 de Apocalipse deixa claro que os 24 anciãos, eles não são anjos. Existem outras evidências que poderíamos colocar aqui ao longo do avançar do estudo. A gente vai pontuando algumas coisas que podem ir surgindo e a gente possa ir identificando, tá bom? Mas a questão, primeiro, que vale a pena a gente destacar aqui, é que João, ele está em visão, e essa visão do capítulo 4, ela ocorre na sala do trono. E é interessante notar esses detalhes relacionados com a sala do trono. Primeiro, que trono é esse? É o trono da glória? Não pode ser o trono da glória. Por que não pode ser o trono da glória? Porque existem algumas características aqui, inclusive quando você avança para o capítulo 5, fica muito claro que João não está vendo a realidade do trono da glória que ocorre após o milênio. O que está acontecendo aqui são eventos que estão relacionados antes do milênio. Isso aqui eu afirmo com base em evidências bíblicas, né? Não apenas argumentos baseados em entendimento pessoal, mas com base em argumento bíblico. A gente não tem tempo aqui para ler todos os dois capítulos, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Recomendaria aí a leitura desses dois capítulos, se possível. Leiam também o capítulo 7 de Daniel. A partir ali do verso 8, você terá muitas informações importantes e mais dois capítulos em dois livros diferentes. Um seria o livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías também tem uma visão relacionada com a sala do trono. E o capítulo 1 de Ezequiel, que também está relacionado com a sala do trono. Então, você tem Daniel, capítulo 7, você tem Ezequiel, o capítulo 1, Isaías, capítulo 6, e Apocalipse, capítulos 4 e 5. Estão narrando o mesmo fato, tá bom? Saindo daqui, desses capítulos, eu volto para a questão do trono. Que tipo de trono está sendo visto por esses profetas? Daniel, no capítulo 7, Isaías, no capítulo 6, Ezequiel, no capítulo 1, e João, nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. É o trono da glória? Não. Por quê? Porque você tem no capítulo 25 de Mateus, verso 31, o evangelista afirmando o seguinte, que quando o Filho do Homem, quando Jesus vier na sua glória, se assentará no seu trono. Ou seja, Jesus ainda não veio, ele virá, o verbo é futuro. O assentar também está no futuro. E a visão dos capítulos já mencionados, dos livros também já mencionados, não estão relacionadas aqui com o trono de glória.
Você tem Apocalipse 20 também, verso 11, o profeta João falando da realidade de trono, só que depois do milênio, depois da destruição de Satanás. Ou seja, após a destruição de Satanás, nós não temos nenhum elemento relacionado com trono. E você tem, por exemplo, o capítulo 7 de Daniel, que está falando do mesmo episódio aqui dos capítulos 5 e 4 de Apocalipse. No capítulo 7, ali por volta do verso 9 a 10, mais ou menos, o Daniel vai falar sobre a abertura de livros. Quando nós falamos em abertura de livros, de quais livros a Bíblia está falando? Alguém arriscaria aí algum palpite? Seria livro do juiz, livro da vida? Seria o livro memorial que o Espírito de Profecia cita? Seria o livro da morte? Evidentemente, sim. Então, você, quando pega o contexto mais amplo desse tema relacionado com a Bíblia, você tem aqui toda a estrutura relacionada com o santuário. Você tem aqui a abertura do santuário, a realidade do santuário. Podemos afirmar que a realidade do santuário, sim. Existe um trono que não seja o trono da graça, um outro trono que não seja o trono da graça, claro. Hebreus capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo fala do trono da graça. Ele apela para que nós nos acheguemos confiadamente ou confiantemente ao trono da graça. E onde está esse trono da graça? Para onde Jesus foi quando ascendeu aos céus? Certamente para o santuário, ministrar como nosso sacerdote no lugar santo. E a partir de 1844, ele começa o seu ofício sumo sacerdotal no Santo dos Santos. Então, você tem esse tema mais amadurecido aqui a partir dos capítulos 4 de Apocalipse, e quando avançamos a realidade do estudo quanto ao que Cristo foi fazer nos céus, no contexto profético, fica muito claro que Jesus está ministrando no Santo dos Santos, a partir de 1844. Mas ele, antes de 1844, ministrou no Santo, como nosso sacerdote. Ok? Qual é o papel dos 24 anciãos? Eles são auxiliares no ato do julgamento de Deus, né? Existem evidências de que esses 24 anciãos, eles estão ali como testemunhas daquilo que Jesus está fazendo no seu ministério sumo sacerdotal no contexto do juízo investigativo. Eles estão ali como testemunhas. Então, o que nós temos aqui é uma estrutura de um cenário jurídico. E toda a realidade de um cenário jurídico que envolva julgamento, juízo, com sentença para absolvição ou condenação, há a necessidade de testemunhas. Por que Deus precisa disso? Não. Mas porque os mortais que não são oniscientes e dependem de evidências para aquilo que acreditam, porque a fé não é uma fé cega, falando da nossa realidade. A nossa fé é fundamentada em evidências, e Deus nos dá as evidências. E no contexto de juízo, é a mesma coisa. Ele apresenta todos os autos, ele apresenta todos os fatos pelos quais os envolvidos nesse processo de juízo investigativo podem ser salvos ou não. Tanto é que existem os livros apresentados lá no livro de Daniel, né? Então, na abertura desses livros para o exercício do julgamento, os 24 anciãos estão empossados em tronos. Nós não estamos aqui falando de trono da glória, estamos falando de tronos no contexto do santuário, no processo de execução do juízo. Estamos na fase em que Jesus está purificando o santuário, é a fase investigativa. Joelson? Então, está passando por momentos extremamente importantes agora. E os 24 anciãos, eles são privilegiados, porque, neste momento, eles são ali testemunhas do que Jesus está fazendo, no sentido de absolver pessoas do pecado. Começa o juízo pela casa de Deus, pelos que morreram, e vai até e finaliza com os vivos. Só que, nesse processo, nomes são mantidos no livro da vida e nomes são riscados. Pessoas são absolvidas da condenação eterna e pessoas são condenadas à morte eterna. E eles são testemunhas da justiça de Cristo, do veredicto dado sobre
cada sentença mencionada para cada nome específico, cada caso é único diante de Deus, né? Então, grosso modo, essa é a realidade dos 24 anciãos no contexto da sala do trono que está no santuário celestial. Amém. Joelso, terminou? Terminei. Vou passar pela sequência, tá? Vou passar para a Evelyn, que ela estava... Depois de você, passo para você, Lucas, viu? E depois passo para você, Núbia. Evelyn. Na verdade, é mais uma dúvida, porque ele falou que os 24 anciãos estava sendo citado aí sobre a questão das coroas que não são prometidas para eles. Tá, tudo bem, os 24 anciãos não são anjos. Eu nem pensava que fosse. Mas em relação aos anjos, quando Jesus voltou para o céu, ele ascendeu, a história da redenção é descrito que os anjos tiraram a sua coroa. Na verdade, foi na crucificação, meu Deus. Eu sei que eles tiraram a coroa em algum momento que eles estavam muito tristes. E quando Jesus ascendeu aos céus, eles também tiraram a coroa porque eles estavam comemorando. Eles estavam homenageando Jesus, né, e se curvando perante ele. Então, os anjos, eles têm coroas. Só que, enfim, essa parte da coroa a gente não pode falar. Mas, como o Joel se explicou, eu entendo que os anciãos possam ser humanos. Mas, no caso, se eles forem humanos, os que ressuscitaram junto com Jesus, a Bíblia fala que foram muitos que ressuscitaram, mas só tem 24 anciãos. São selecionados dentre os que ressuscitaram? Como é que fica? E eu fiquei... Deixa eu só falar sobre essa questão da coroa. A Bíblia, quando fala de coroa, realmente, ela tem dois termos para falar sobre coroa. Ela usa dois termos gregos quando fala cá no Novo Testamento, ela usa dois termos. Um termo é para coroa normal, de poderio, de hierarquia, entendeu? A ver com monarquia. E uma outra coroa é para falar sobre a coroa da vitória, relativa à espiritualidade. E a que fala sobre a coroa da vitória, ela é designada como Stephanes. E essa coroa da vitória sempre esse termo grego sempre é colocado para pessoas que venceram o pecado, que que foram justificadas por Cristo, e essa mesma coroa foi dada para os 24 anciãos, é chamada de a coroa da vitória. Então, nós temos duas coisas aqui que já são colocadas nos 24 anciãos, que já demonstram que eles são pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo, porque elas têm vestiduras brancas, entendeu? E recebem a coroa da vitória. Vitória de quê? Entendeu? Vitória de quê? Essa vitória é dada para aqueles que foram justificados por Cristo e venceram o pecado. Entendeu? E os anjos podem receber isso? Não. Eles não foram justificados por Cristo porque eles não pecaram, entendeu? Eles não venceram o pecado através do sangue de Cristo Jesus. Então, essa coroa e essa veste branca, que representa a justificação de Cristo, e essa coroa da vitória, Stephanes, foi dada para os 24 anciãos. Tá? E sobre o número 24, a gente falou um pouquinho aqui antes, mas eu acho que vocês não prestaram atenção, mas eu vou deixar mais para frente, porque a gente ainda vai abordar mais sobre isso. Eu tenho algumas posições teológicas também que falam sobre essa questão dos 24 anciãos. Por isso que a gente vai entender mais ou menos o que quer dizer, porque que lá Ellen White fala que foram muitas pessoas que foram, não foram necessariamente 24 números simbólicos, é literal, entendeu? Mas o Lucas queria falar. Queria. Então, só para lembrar, né, que Jesus e os anjos todos são vitoriosos, porque todos eles venceram uma batalha no céu, né? Então, tem coisas, realidades que a gente não sabe, mas que a gente não pode assumir algumas verdades, né? Eu penso que eles realmente têm coroas. Mas, enfim, eu queria apontar aqui um texto de Ellen White, mas eu queria que a gente tivesse o mesmo consenso. Sobre o capítulo 7 de Apocalipse, no verso 13, a gente tem o seguinte texto: um dos anciãos
tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Quando vocês observam que o texto fala, um dos anciãos tomou a palavra, a gente entende que é a continuação da história e que é um dos 24, é isso? Gostaria que alguém pudesse... Aonde aí que você falou? Apocalipse 7, verso 13. Ali fala que um dos anciãos tomou a palavra, né? Podemos ter um consenso aqui de que esse ancião seria um dos 24? Há evidências parece... para que esteja assim, Lucas. No contexto, quando você estuda o capítulo 4 com o capítulo 5, e visualiza o aspecto integral da cena que o João está vendo aqui, porque assim, a Bíblia ela não foi originada com capítulos e versículos, né? O que João está vendo aqui nos capítulos 4 e 5 faz parte de uma peça só, não tem divisão. É dividido para a gente, por uma questão didática. Mas, para João, é um contexto só. E a nossa realidade estrutural do que está escrito aqui é também um contexto só. Então, os 24 anciãos, eles compõem uma estrutura e que no capítulo 5, onde você vai citar esse texto, um dos 24 é que faz esta afirmação sobre o dilema que o profeta está vivendo ali, sobre quem se acharia digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, certamente é um dos 24. Certo. E aí? Então, eu tenho uma passagem aqui que eu anotei, que é da revista Sign of the Times, que é Sinais dos Tempos, né? De 22 de dezembro de 1887, que fala, onde Ellen White cita, que um anjo perguntou para João: quem são esses e which are riding, e por que estão em vestes brancas? Então, eu vou deixar essa referência depois aqui no chat, para de repente todo mundo ter acesso, poder pesquisar, mas pelo que eu estou compreendendo, Ellen White, ela cita que são anjos, ou pelo menos esse ancião é um anjo. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa investigar um pouco mais a fundo. O Lucas, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 4, você vai ver alguns personagens lá em Apocalipse 4, além dos 24 anciãos, tem Deus, né? E também tem os 4 seres, não é? Os 4 seres, não tem? Os 4 seres viventes. Nós sabemos que esses 4 seres viventes são anjos, é uma ordem de anjos. Entendeu? Você pode ler tanto lá em Apocalipse 4, toda vez que você vê os 24 anciãos, você viu aqui de novo, no mesmo texto que você postou, acima, você vai ver que eles estão lá de novo, entendeu? Eu não sei que texto é esse que você leu, que eu nunca vi, entendeu? Em que contexto ele se encontra. Depois eu gostaria até que você pudesse enviar ele para a gente poder estar lendo. Mas logo à frente você vai ver, vou passar para você o slide, você vai ver textos de Ellen White, onde ela deixa claro quem são os 24 anciãos, entendeu? Vou chegar lá nele ainda, e de onde eles vieram. Porque eu ainda não cheguei na página, mas eu vou estar chegando nessa página aí ainda, e você vai ver claramente ela falando quem são eles, tá? Mas aí a gente vai poder ter uma luz mais evidente, tá bom? Joel, você quer falar alguma coisa? Núbia parece que tinha levantado a mão.
Núbia? Sim, Só perguntar, Núbia, se ela quer falar ainda, porque ela tinha levantado a mão, parece que tirou a mão. Núbia, você queria falar alguma coisa? Tá, fala, Joelson. Joelson? só uma fala anterior do Lucas, que assim, não dá para a gente pegar todos os pontos e comentar a respeito de cada ponto, dando um significado mais amplo, né? Porque a Bíblia, ela tem muitas coisas que saem do particular para uma realidade mais ampla. Então, a gente não pode ficar, nós não podemos nos limitar às particularidades de temas que eles perfazem outros capítulos, outros livros e viajam numa temática bíblica. E um detalhe interessante que eu gostaria só de esclarecer aqui, tem outro ponto que mais tarde eu vou comentar. Cláudia até já citou aí que vai comentar mais tarde, eu vou respeitar a ordem do coloquial do tema. E foi comentado a princípio aqui pelo Lucas sobre a questão dos tronos, né? Uhum. E os anciãos se assentam ou não em tronos. Quando você tem disponível a leitura de Apocalipse 4, que é onde começa de uma forma mais detalhada essa questão dos tronos, ou do trono de Deus, falando dos 24 anciãos, você pega aqui a partir do verso 4 do capítulo 4, o profeta ele vai citar o seguinte: ao redor do qual, ou seja, esse qual aqui é o trono de Deus, né? É o trono da graça, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E ele vai usar aqui o verbo assentado, o verbo aplicado aos 24 anciãos. E o texto continua dizendo, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles o quê? Os 24 tronos. Haviam 24 anciãos. Então, do ponto de vista bíblico, esses anciãos, eles se assentam em tronos. Agora, esses anciãos são anjos? Aí entra outra questão que Cláudia já pontuou, que vai colocar aí mais à frente, que tem uma outra evidência bíblica que vai mostrar a origem desses 24 anciãos e conforme aquilo que será mostrado daqui a pouquinho, a origem desses 24 anciãos não pode ser aplicada a anjos, porque anjos não se originam da terra, muito menos no contexto de redenção, né? Já dando um spoilerzinho aqui, só que veremos de forma mais clara, aí mais à frente, que, primeiro, os 24 anciãos, eles se assentam em tronos. Segundo, eles usam coroa assim. E terceiro, não podem ser anjos. Por quê? Porque a sua origem, elas não justificam a realidade de anjos, mas uma outra realidade, tá bom? Veremos mais detalhes mais à frente. E é importante viajarmos no diálogo bíblico para termos o entendimento daquilo que a palavra de Deus está nos revelando. Amém. Vamos partir do princípio que existe um santuário terrestre, tá? E que esse santuário terrestre era um reflexo do verdadeiro santuário e de todo o ministério que havia de acontecer no santuário verdadeiro. E nesse santuário terrestre havia os sacerdotes que eram divididos em 24 turnos, e nesses 24 turnos, eles deveriam estar à disposição do sumo sacerdote, à disposição desse sumo sacerdote. Então, a gente chega lá em Apocalipse e tem Jesus sentado no trono, como o Jorge bem falou, com uma realidade de santuário, entendeu? E falando de 24 anciãos que estavam sentados ao seu redor, fazendo uma analogia direta aos sacerdotes com seus 24 turnos. De acordo, eu vou até ler aqui alguns... Pode falar, Joelson, enquanto eu vou procurando aqui. Só para uma outra informação aqui que eu ainda posso adiantar antes das que você vai colocar aí, né? Uhum. Eu pontuei aqui sobre 24 tronos reais nos céus
com 24 ocupantes, que são os 24 anciãos, ocupando esses 24 tronos. Esses tronos estão ao redor do trono de Deus. É uma pena que eu não tenho tempo aqui para fazer uma aplicação sobre a questão dos seres viventes, né, que tanto que Ezequiel contempla no capítulo 1 do seu livro, e João também, aqui no capítulo 4. São seres viventes com 4 faces, né? Isso remonta, falando grosso modo aqui, à disposição, ou melhor, à disposição do que era as tribos de Israel no deserto, tipificava exatamente essa realidade, era uma reprodução do que João está vendo aqui no capítulo 4. O santuário estava no centro das 12 tribos. E num quadrado, em torno das 12 tribos, havia 4 tribos diferentes: Judá, Efraim, Dan e Manassés. Cada tribo, de acordo com documentos extrabíblicos, tinha um estandarte ou bandeira, cada bandeira com uma representação, com um símbolo, sendo que a tribo de Judá tinha um símbolo do leão. Um dos 4 seres viventes tem rosto de leão. Rúben tinha o rosto de um homem, Dan de uma águia e Efraim de um boi. Então, 4 seres viventes, na visão de Ezequiel e aqui de João capítulo 4, tem exatamente as mesmas realidades, as mesmas figuras. O que a Bíblia está falando, está tentando nos mostrar aqui no contexto dessas visões de João, Ezequiel e Isaías, linkado com Daniel, e a realidade das tribos de Israel, cujo significado central do ponto de vista de religião, de adoração, de liturgia, era o santuário. E o santuário estava exatamente no meio das tribos. Ali nós temos a disposição do trono de Deus. Quando você vai para os capítulos já mencionados aqui, o trono de Deus está exatamente na mesma disposição. Ezequiel vê quatro seres viventes, João também vê 4 seres viventes, e em torno deles, 24 anciãos, que representam aqui os 24 turnos que eram ministrados lá no santuário terrestre. Exatamente. Então, para qualquer ângulo que você avalie isso aqui, do ponto de vista mais amplo, nós paramos na realidade do santuário, no contexto do Santo dos Santos, no santuário terrestre, o Santo dos Santos tinha o quê? O propiciatório, e sobre o propiciatório, o Shekinah, a presença visível de Deus ali. No contexto das visões aqui, falando do capítulo 4, nós temos a mesma coisa, a mesma disposição, 24 tronos, representando os 24 turnos, os 24 anciãos representando o sacerdócio, exatamente, o trono central com Cristo, com Deus assentado. No capítulo 7 de Daniel, você tem ali o ancião de dias assentado sobre o trono e um como filho do homem indo até o ancião de dias. Essa visão do capítulo 7 de Daniel é o que está acontecendo em 1844. É Jesus saindo do santo para o santíssimo. Então, para o ângulo que você avaliar essa questão, do ponto de vista escatológico, histórico, teológico, tudo aponta para a realidade do santuário no contexto de salvação, justificação pela fé, onde no santuário Jesus ele ministra por nós, no seu trono da graça. Essa é a grande realidade. Agora, os 24 anciãos podem usar coroas, de acordo com a Bíblia? Podemos afirmar? Podemos. Por quê? Porque você tem o versículo 5. Melhor, final do versículo 4, né? Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Ok? E falta aqui a última evidência, que vai determinar de uma vez por todas se os 24 anciãos são anjos ou se são seres humanos. Mais à frente, estaremos aí pontuando essas questões. Eu só gostaria de linkar isso e deixar esse ponto em aberto para que, na fala com relação às evidências de quem são eles, a gente tenha aí a continuidade a partir daquilo que já está acontecendo agora, tá bom? Então, vamos lá, olha. Quem são os 24 anciãos? Vamos desmiuçar isso aqui agora, dentro da palavra de Deus. Mateus 27, versos 50 ao 53. E Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra,
E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Bom, os 24 anciãos são os que ressuscitaram quando Jesus Cristo morreu na cruz. Você pode seguir isso lá em Mateus 27 e Éfesos 4, 8 e Salmo 68, 18. Vamos ver mais ainda. Ao ascender aos céus, Cristo apresenta ao Pai as primícias dos que dormem. Ou seja, esses homens ressuscitados, olha a primícia de novo, a questão da primícia, as primícias dos que dormem. Ou seja, esses homens ressuscitados, após a ressurreição de Cristo, assumem uma posição de auxiliar o sacerdote do rei. Lembra que antes da festa do Pentecostes, vem a festa das primícias e leva os primeiros feixes. Então, Jesus, quando ressuscita, leva seus primeiros feixes e apresenta ao Pai, que foram aqueles que foram ressuscitados com ele no dia da sua morte. E o que acontece? Encontraremos outra referência a esta classe dos redimidos. Paulo fala lá em Efésios 4:8. Cremos que Paulo se referia ao mesmo grupo, quando escreve assim aos Éfesos. Pelo que diz, subindo ao alto, quem subiu ao alto? Jesus. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Jesus subiu ao alto, ele levou cativo aqueles que estavam em cativeiro. E lá ele deu dons aos homens. O original diz, levou uma multidão de cativos. Quando Jesus foi para o alto, ele levou uma multidão de cativos. Cativos eram o quê? Seres humanos que tinham morrido, ressuscitou, e ele levou consigo quando ele foi ascendeu ao céu. E a Bíblia própria, lá em Efésios 4, diz que ele deu dons a estes homens, ou seja, ele estabeleceu para eles lá o sacerdócio deles lá no santuário. Estes são alguns dos que saíram do sepulcro quando Cristo ressuscitou e foram contados entre a ilustre multidão que ele tirou do cativeiro do sombrio domínio da morte quando subiu ao triunfo do céu. Mateus fala a sua ressurreição, Paulo de sua ascensão e João os contempla no céu. Presta atenção. Em Mateus, que nós acabamos de ler, fala da ressurreição dos 24 anciãos. Paulo, em Efésios capítulo 4, fala da ascensão. Quando Jesus subiu, ele levou eles com ele. E João já contempla eles lá, sentado no trono, como os 24 anciãos, fazendo os sagrados deveres para o cumprimento dos quais foram ressuscitados. E Ellen White explica assim, aqueles favorecidos santos ressuscitados saíram glorificados, eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo, davam testemunho de que fora pelo seu grande poder que tinham sido chamados da sua sepultura, acederam com ele e como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Então, Ellen White fala que Jesus levou essas pessoas para o céu junto com ele, que ascendeu ao céu junto com ele, entendeu? E foram como troféus. E Paulo fala que quando Jesus levou eles, lhes deu os dons lá em cima no céu. E nós vimos lá em João que esse dom foi eles serem sentados no trono, como os 24 anciões, fazendo lembrando a gente que dos 24 turnos, né? Fazendo a gente lembrar dos 24 turnos do sacerdócio. Aí Evelyn falou, mas não era 24, mas lá no Apocalipse fala que é 24, mas aí fala que foram muitas pessoas que foram ressuscitadas. 24 são os turnos, não quer dizer que são 24 pessoas, entendeu? Para cada turno tinha uma quantidade de pessoas lá no sacerdócio, que a gente estava falando aqui no início. Não eram 24 pessoas para cada turno, o turno é que era 24. Então, o número 24, anciãos, é simbólico. Pode ser que existe muito mais pessoas lá, assentadas nos tronos, entendeu? Mas esse 24 quer nos arremeter ao turno do sacerdócio, entendeu? Ou ficou meio confuso aí para compreender? Eu vou passar para o Lucas enquanto você pensa aí, viu, Evelyn? Que está com a mãozinha dele levantada aqui. Pode falar, Lucas. Eu lembrei agora de Tiago e João, né? Acho que foi Tiago e João, né?
que a mãe deles foi lá interceder para Jesus. Jesus, que os filhos, um esteja à esquerda, à direita do teu trono, né? E Jesus disse que eles estariam. Mas, enfim, você colocou ali, João os contempla no céu, fazendo sagrados deveres para o cumprimento dos quais foram ressuscitados. Qual que é a passagem que fala isso? Não, presta atenção. Quando a gente estava falando aqui que Mateus fala da ressurreição dos 24 anciãos, e Paulo fala do momento em que esses 24 anciãos foram ascender aos céus. Também fala. E João, de Apocalipse, contempla os 24 anciãos já lá no céu. É isso que ele está fazendo a paralela assim, entendeu? A linha assim. Mas fala que contempla no céu, fazendo sagrados deveres para o cumprimento. É essa parte que eu quero associar. É porque os 24 anciãos, eles agem como sacerdotes lá no céu, né? Os 24 anciãos. Eles agem como sacerdotes, eles assistem diante do trono do sumo sacerdote, eles agem como os 24 anciãos, que eram do 24 referente ao 24 turno. Então, ele está fazendo a referência a isso, desse sagrado dever, que é o dever de agir como sacerdote do rei, entendeu? Como o dom de ser sacerdote de reis. E Paulo fala que eles receberam esses dons, né? Esses homens que subiram ao céu receberam dons. Que dons foram esses? E o Apocalipse já mostra. Eles estão lá como sacerdotes, lá no céu. Entendeu? Eu queria passagem, assim, que me falasse isso. Nem tudo vai... Assim, nem tudo vai estar... Claro, a Bíblia fala que a gente tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai compreendendo as coisas, né? E a gente vai entendendo a amplidão da coisa. Mas se você for pegando texto por texto, entendeu? Analisando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai conseguindo matar essa charada. Não, Joel? Do jeito que estava ali para mim, eu entendi que tinha... Porque Mateus fala da sua ressurreição? Fala, a gente tem um texto que comprova. Uhum. Paulo, de sua ascensão? Fala, tem um texto que comprova. De que João os contempla no céu, fazendo sagrados deveres de cumprimento, dos quais foram ressuscitados. Aí eu tenho que assumir que os 24 são os ressuscitados. Porque se eu não assumir, não tem nenhum texto que comprova, entendeu? Mas aí, ó, presta atenção. Paulo não só fala que eles subiram para o céu, mas que eles também receberam dons. Tá? Eles receberam dons lá no céu. E os únicos que a gente vê assumindo função de sacerdotes, com dons de sacerdotes, com uma missão, com um cumprimento, com um dever lá, são os 24 anciãos. E esses 24 anciãos que estão lá com posição de sacerdotes, eles têm vestes brancas que representam justificação. Justiça, na verdade. Né? A justiça de Cristo, aliás, a justiça de Cristo representa a justiça de Cristo, e quem recebe a justiça de Cristo são pecadores, né? Eram pecadores que recebem a justiça de Cristo, e eles também recebem a coroa da vitória. Essa coroa da vitória, na Bíblia, é dada para aqueles que venceram o pecado. A coroa da vitória, especificamente coroa da vitória. Quando você vê você vai encontrar outros termos para a coroa lá, mas a coroa da vitória sempre, em Apocalipse principalmente, é dado para quem vence o pecado. Então, nós temos duas evidências nesses 24 anciãos que levam eles a serem pessoas que foram justificadas por Cristo, entendeu? E que eles receberam agora a missão de sacerdotes, tem missão de sacerdote, e Paulo fala que esses que foram levados receberam dons lá no céu. Então, se eu somo 1 mais 1, eu tenho 2. Mas, por exemplo, vou te perguntar, qual a cor das vestes dos anjos? Hã? Qual a cor das vestes dos anjos? Eu especularia aqui porque a Bíblia não fala. Entendeu? Eu poderia especular aqui, mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala veste dos salvos, mas dos anjos ela não fala. Então, eu posso falar aquilo que está dentro da Bíblia, que é a veste dos salvos, que é branca. Né? Não, Joelson? Eu não tenho nenhum texto na cabeça que diz que as vestes dos anjos são brancas, mas eu creio que as vestes dos anjos são brancas, significando a justiça, não necessariamente a justiça de Cristo, porque Cristo morreu só pelos homens, né? Os anjos eles se manteram justos, eles não caíram em pecado. Então, só isso já me mostra que eu não posso usar um argumento das vestes. Então, o argumento das vestes cai.
Mas, assim, a Bíblia tem simbolismo, ela mesmo se interpreta. Ela não ia usar um simbolismo que eu não pudesse interpretar, entendeu? Que eu não tivesse condições de interpretar. Se a Bíblia a si mesma se interpreta e eu tenho que usar ela como uma ferramenta de interpretação, e ela usa as vestes brancas como interpretação de justiça de Cristo, então eu vejo aqui eles com vestes brancas e coroa da vitória, eu só posso supor que eles foram o quê? Se Apocalipse é um livro cheio de simbologia, é um livro de interpretação simbólica. É que o Apocalipse não é baseado só em Apocalipse, né? O Apocalipse ele é baseado na Bíblia toda. Se for avaliar, o Antigo Testamento tem muito mais simbolismos no Apocalipse do que Apocalipse no Novo Testamento inteiro, né? Então, mas Apocalipse é um livro para ser... Mas eu estou curioso para ver o texto que a Ellen White explica claramente. Então, vamos lá. Eu vou ficar quieto. Não, o texto que a gente estava falando, que eu falo, é esse aqui, Desejado de Todas as Nações, onde ela fala que eles ascenderam aos céus, entendeu? Como troféu de Deus, e foram levados do sepulcro para a morte, e foram escolhidos para o Senhor, para esse tempo. E foram muitas pessoas que foram levadas lá, colaborando com os próprios textos bíblicos, entendeu? Que aponta a eles sendo levados para o céu. Eles estão lá no céu. Mas não está falando que dentre esses daí tem 24 anos. Eu achei que assim. Eles estão lá no céu. Estão lá no céu. Não é verdade? Está lá no céu ou não está? Então, eles necessariamente sentaram no trono. O trono eles estão lá. Mas a gente leu lá em Apocalipse, capítulo 3, que Cristo falou: o que vencer, lhe darei o direito de sentar no trono. Aí eu lhe pergunto: os 24 anciãos, os que foram ressuscitados com Cristo, venceram ou não venceram? Foi Jesus que venceu, na minha opinião. Sim, mas ele falou que vencer, lhe darei o direito de sentar no trono. Eles venceram ou não venceram quando foram com Cristo? Apocalipse 3? Vou voltar aqui no texto. Vamos ler o texto que fica mais fácil. Aqui, ó, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo. Aonde? No trono. Muito bem. Então, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação aqui. Aqueles homens que Vamos lá, presta atenção. Aqueles homens que ressuscitaram com Cristo, ascenderam ao céu, receberam dons para executar lá no céu, eles vão sentar no trono, sim ou não? Porque Cristo prometeu esse trono para quem subisse com ele. Mas essa mensagem é dada para a igreja de Laodiceia. Não, mas assim... Laodiceia depois da morte de Cristo. Ele falou assim, ó, quem vencer... diferente. Quem vencer, ao vencedor é dado o direito de sentar no trono. Eles foram como primícias, eles foram os primeiros a serem levados lá. E como primícia, eles tinham o direito de sentar lá. Porque essa é uma promessa de Cristo que não volta atrás. Entendeu? Eles foram como uma primícia daquilo que ele iria fazer. Por isso que eu falei assim, é importante estudarmos sobre os 24 anciãos, porque o que Cristo está fazendo com os 24 anciãos é uma promessa de que ele vai cumprir, é o que ele está fazendo com os 24 anciãos, é o que ele vai cumprir com a gente, porque os 24 anciãos são uma primícia, são os primeiros feixes. Mas olha o que a Bíblia fala, não é sentar no trono, é sentar no meu trono. Porque todos os tronos lá no céu são de Deus. Né? Todos os tronos lá são de Cristo. Não sei. Para mim, se tem 24 tronos, que cada um tem seu trono, são 24 tronos. Eu não sei, né? Aí não sei. O que passar disso vai ser uma especulação. Eu posso falar assim, com exatidão, com aquilo que a gente tem em mãos, né? Então, assim, o que a gente tem em mãos é uma inferência daquilo que foi mostrado aqui na Terra do sacerdote, de um ritual que era praticado no santuário terrestre, que a gente vê agora em Apocalipse sendo novamente mostrado lá no céu. O sumo sacerdote é Jesus Cristo e vem acompanhado dos 24 turnos, que era representado pelos 24 anciãos. Nós temos a Bíblia mostrando para a gente que Cristo, quando subiu ao céu, ele levou seus primeiros feixes, e a esses homens ele deu dons, né?
E em Apocalipse mostra os tronos e sacerdotes sentados nestes tronos, né? Sacerdotes sentados nesses tronos, representando os 24 turnos. Eles estavam com vestes brancas, que representam a justiça de Cristo, e estavam com a coroa da vitória. Então, de acordo com tudo que a gente tem estudado, assim, a gente só pode supor que esses 24 anciãos eram seres humanos, justificados por Cristo. E o texto que eu apresentei, que Ellen White fala que um dos anciãos é um anjo. Você leu aonde mesmo? Eu coloquei ali é uma revista chamada Signs of the Times, né? Mas é uma revista. Qual é o escrito de Ellen White? Então, é o texto de Ellen White. Não, mas assim, qual é o escrito? Qual é o livro? Eu coloquei ali, eu vou baixar essa revista, vou baixar a parte que Ellen White escreve, vou colar lá no grupo depois, porque também está dando tempo. Assim, você não sabe dizer para a gente qual o livro, qual página, Sim, nada ainda, né? É uma revista, porque tem coisas que ela escreve, que ela escreveu para revistas, tem coisas que são manuscritos, nem tudo foi publicado em livros, né? Porque a gente tem que ver se foi ela que falou, se alguém disse que falou, alguma coisa assim. Isso tudo tem que ser analisado. Mas o que a gente tem, o que a gente tem hoje, que a gente está passando para vocês, é o que tem textos bíblicos, o texto do Espírito de Profecia, que nos apontam que esses 24 anciãos são seres humanos, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente detém toda a verdade, entendeu? Eu não teria problema nenhum se eles fossem anjos, mas até o momento que eu vejo aqui até o momento que eu vejo aqui são a Bíblia apontando para seres humanos, tá? No momento eu vejo aqui a Bíblia apontando para seres humanos. Possa ser que haja outra coisa, que ateste outra coisa, ainda não vi. Mas até o momento eu vejo assim. Eu não sei você, Jorge, se você tem outra opinião. Não, as evidências apontam para o fato de que esses 24 anciãos são seres humanos escolhidos para que, de forma especial e privilegiada, assumissem função como testemunhas e fossem cooperadores também nessa questão do juiz investigativo, né? Até porque Deus escolheu seres humanos para representarem como tipo ou tipos, né? O antítipo do sacrifício perfeito que é Jesus. Porque não haveria seres humanos também, uma vez que o plano de redenção em símbolo, o evangelho em símbolo, teve a participação humana no contexto do santuário. Porque no céu não haveria a continuidade desse fato que não é estranho para nós, o fato de o humano cooperar com o divino e vice-versa, né? Eu vejo o mesmo princípio no contexto do santuário celestial. É isso aí. E, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso estudo, né? O nosso estudo foi pequenininho, 24 anciãos, não foi... Apesar dele ter sido o menor estudo que a gente teve até hoje, foi o mais polêmico, percebeu, né? Foi o mais polêmico, mas foi muito bom. A questão aqui não é usar de dogmatismo para... como é que eu poderia dizer? Neutralizar ou não estar aberto a outras interpretações, né? Tanto é que, no começo, eu fiz aqui um resumo apresentando 5 posicionamentos de teólogos. Então, o Lucas apresentou um dos 5, nós apresentamos um outro ponto de vista, mas não é só isso. Aqui nós tivemos hoje, no nosso diálogo, 2 pontos de vista, mas existem mais 3, né? Então, assim, o que pesa são as coerências e o que está mais evidente à luz de outros textos da Bíblia sobre qual seria, de fato, a natureza dos 24 anciãos. Até aqui, o que pesa mais, em termos de evidências bíblicas, é de que os 24 anciãos não são anjos. São seres humanos resgatados por Cristo, e nós temos evidência disso, de seres humanos resgatados e que ascenderam aos céus com Jesus,
e que eles fazem parte desse momento tão especial, tão crucial para a redenção da igreja, que é a absolvição de pecados e a vitória sobre o pecado e, por último, sobre Satanás, né? Então, assim, Exato. é muito interessante vermos o que foi apresentado a respeito do ponto de vista, de um ponto dentro de uma perspectiva mais ampla da Bíblia, o ponto de vista apresentado aqui pelo Lucas, e se houvesse outros também, ficaria também interessante o nosso diálogo nesta noite. Verdade. E, então, a gente terminou o nosso estudo aqui hoje. Marcelo, ficou tão quietinho aí, Marcelo. Então, Marcelo? amigos, confesso para vocês que a minha intenção em adentrar aqui ao grupo, de fato, foi para aprender, porque eu confesso para vocês que no quesito assuntos proféticos, eu sou muito leigo. Na verdade, sou leigo em tudo, eu confesso, mas no que diz respeito à profecia, eu tenho essa deficiência. Então, eu acabei de falar que eu me levo a crer que na necessidade de continuar estudando, continuar aprendendo. E o debate ele foi proveitoso e abriu as perguntas. Parou aí? Elas, Espírito e profecia, o Espírito Santo fala no nosso coração, nos guia. Uhum. Deu uma paradinha aqui na sua fala. Você falou alguma coisa sobre perguntas, aí deu uma paradinha. Para piorar, eu estou com a internet aqui, que não está muito boa. O curso caiu aqui, eu voltei depois de novo. Mas eu falava que perguntas, elas não são um problema. A não ser que não tenham respostas. E eu sei que Deus dá as respostas na palavra, no Espírito e profecia, o próprio Espírito Santo nos guia, nos direciona naquilo que nós sabemos. Muito bem, obrigado. O Lucas quer falar mais alguma coisa, Lucas? Ele está com a mãozinha aqui ainda. Não. Eu coloquei ali no chat ali do Wake, o texto, né, certinho, apontando para Ellen White, quando que ela escreveu, e o texto daí traduzido que aponta lá para o que eu falei de Apocalipse 7. Então, só para depois considerar, né, se tiver interesse. Prontinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque estou chegando aqui. Só para fechar aqui, um dos maiores teólogos da nossa igreja, Uriah Smith, ele, no seu livro, comentando sobre... Ele fez um comentário extenso, né, sobre Daniel e Apocalipse. E no seu comentário de Apocalipse, falando sobre os 24 anciãos, ele defendia exatamente tudo que foi posto aqui, né? Esses mesmos argumentos, Uriah Smith defendia, e ele foi contemporâneo da irmã White. E a irmã White, em nenhum momento, repreendeu Uriah Smith ou fez correções nesse sentido, né? Aí que bom, né? Tá vendo aí? A gente, quase o meu computador carregava aqui, ó. Quase que eu ficava no computador aqui, mas consegui carregar. Sim, Gelson, termina aí, só porque eu estava colocando aqui. Você falou que é de Uriah Smith? Uriah Smith, ele fez um brilhante comentário sobre Daniel e Apocalipse. Comentou sobre esses dois livros proféticos. Uhum. Comentando o livro de Apocalipse, falando ali dos capítulos 4, 5 e outros que mencionam os 24 anciãos, Uriah Smith defendeu e interpretou os 24 anciãos como sendo seres humanos resgatados exatamente naquele contexto de Mateus, por ocasião da ressurreição de Jesus. E chama a atenção que Uriah Smith foi contemporâneo da irmã White. A irmã White conhecia o posicionamento de Uriah Smith, conhecia as publicações de Uriah Smith, e ela não o corrigiu no sentido de um posicionamento diferente daquilo que ele acreditava. Tanto é que a igreja hoje, ela aceita esse posicionamento de Uriah Smith como o mais bíblico no contexto dos 24 anciãos, né? Então, não é de agora. Isso já vem desde os dias da irmã White. É interessante essa informação. Então, se Uriah Smith era da época de Ellen White e ele tinha esse posicionamento e ela não contestou, então significa que ela também tinha a mesma posição, né? Mas, enfim, a gente chegou aqui
né? Evelyn, você queria falar alguma coisa? Você comentando alguma coisa ali no chat? Você compreendeu direitinho, Evelyn? Ou Eu bugou? compreendi, eu entendi. Eu buguei, mas eu entendi a visão adventista sobre os 24 anciãos. Só que eu não entendi nada dos turnos, porque eu fiquei. Como assim 24 turnos? Era 1 hora de cada para ficar tomando conta do santuário. Eu não entendi nada dos turnos, eu fiquei viajando nisso. O turno era por semana. Deixa eu explicar aqui para você, que eu até peguei isso aqui, se caso alguém me perguntasse. Era mais ou menos assim, ó. Era o trabalho dos sacerdotes promover e manter a observância do sábado em Israel. E a lei exigia também a contagem dos anos sabáticos e dos jubileus e dos dias da semana de várias festas dos anos. Os turnos sacerdotais são inextricavelmente sincronizados com o sábado, porque eles terminavam de um sábado a outro sábado. Havendo 24 turnos, havia 24 grupos de sacerdotes que garantiam a contagem do tempo de 24 semanas até ao seu próximo serviço. Segundo D.L. Moody, esses 24 turnos continuaram como base para os rodízios das obrigações sacerdotais até os tempos do Novo Testamento. Cada turno tinha 1.000 homens. Era uma divisão extraordinária. Identificar os líderes, esses sacerdotes eram considerados príncipes, né? De cada um dos 24 turnos de sacerdotes. E em 1 Crônicas 24 fala sobre esses turnos, né? Como eles eram divididos. Então, esses turnos, o que você primeiro faz? Esses turnos tinham 1.000 homens em cada divisão extraordinária. Não significa que tinha que ser um sacerdote por turno, entendeu? Eles tinham uma quantidade de sacerdotes por cada turno. O turno é que compunha 24. Então, dentro desses 24 turnos, se dividia uma ordem de sacerdotes para tomar conta em cada turno. Era um turno compunha uma semana, de um sábado a outra semana, a outro sábado, entendeu? E esses sacerdotes, eles ficavam responsáveis pelas festas, pelos rituais, e tá ali acompanhando o sumo sacerdote em todas as suas obrigações, entendeu? E tá ali servindo o sumo sacerdote nas suas obrigações. Isso era no Então, santuário terrestre. seriam 24 Turnos. sacerdotes que tomavam conta dos não. turnos. Não, Tipo, não era grupos. 24. Eram 24 turnos. E nesses 24 turnos havia um grupo de sacerdotes que era responsável por cada um turno. Entendeu? Por cada um turno. E um turno compunha uma semana, de um sábado a outro sábado. Então, dentro de um turno, por exemplo, vou dar um exemplo só aqui, um exemplo. Vamos supor que num turno tinha 100 sacerdotes, um exemplo. Então, esses 100 sacerdotes deviam ser divididos dentro de uma semana. Aí, no outro turno, viria mais 100 sacerdotes. Um exemplo, não estou dizendo que seja necessariamente 100, entendeu? Estou dando um exemplo para que você possa entender. Então, é o turno que era 24, não que eram 24 anciões, entendeu? Um turno compunha uma semana. Deu para entender mais ou menos? Aí é meio complicado, né? Porque essas coisas assim. É que eu sou ruim de matemática, mas eu entendi um pouquinho. Entendeu? É meio complicado mesmo. Mas é mais ou menos Ou isso aí. seja, se eram vários sacerdotes para tomar conta dos turnos, aí a gente já entende que não eram 24 anciões literais, mas sim eram muitos, né, que foram ressuscitados por Jesus para subir. Exatamente, como fala o texto de Ellen White, e a própria Bíblia fala que foram muitos. Quando se fala em 24, se faz a referência ao turno, não à quantidade, tá? Ao turno de pessoas, ao turno, que era feito para a ordem sacerdotal, entendeu? A ordem sacerdotal. Espero terem entendido. Realmente, essa é uma parte muito difícil, quando se fala assim, de ter que fazer analogia entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Realmente é difícil, porque a gente tem que dominar bem o conhecimento de todo o ritual, de como funcionava essas coisas, para poder a gente conseguir fazer uma memorizar isso, né? E, além disso, visualizar isso para poder conseguir entender, né? Mas que Deus nos abençoe. Joel, se você quer fazer a consideração final aqui, por gentileza? Só agradecer a todos pela participação. O tema de hoje foi bastante produtivo. E eu vou deixar lá no grupo
parte da fala de Uriah Smith sobre o entendimento da igreja na época sobre os 24 anciãos, né? Na época da irmã White, Jones, o Egone, os pioneiros, né? Qual era o entendimento deles sobre essa questão dos 24 anciãos? Pronto. Obrigada. Então, vamos fazer a oração? Você O pode irmão orar? Lucas, Ah? ele montou o livro aí, me parece que é o mesmo livro que o Gelson está citando. Você poderia fazer a gentileza de mostrar novamente, irmão Lucas, se é esse mesmo livro aí que Joel está citando? É esse aí, né, Joelson? O que estou citando aqui é o comentário de Uriah Smith sobre Daniel e Apocalipse. Eu vou postar lá no grupo. O Lucas postou isso aonde? Que aqui no chat do Zoom não estou vendo, não. Foi lá no grupo, Lucas? O Lucas já saiu? Eu estou mostrando a imagem aqui, ó. Lucas está Tá. mostrando o livro aí na imagem. É Uriah Smith. Daniel Apocalipse de Uriah Smith. Foi nesse livro que você achou? Que você postou isso, Lucas? Não, ele está falando que o Joelson, o livro que o Joelson estava citando, é esse daqui. Entendi. Mas o texto que você postou não foi desse livro, não. Não. O texto que eu postei foi de Ellen White, né? Tá Sobre certo. esse livro aqui, só para entender, né? Realmente, Uriah Smith era um grande apoiador no ministério ali, fez muita coisa pela igreja, né? Ele foi presidente da Igreja Adventista. A maioria da vida Não, o Uriah dele... Smith ele não foi presidente, ele foi editor-chefe da Review and Herald. Também. Mas ele chegou a ser presidente também da Igreja Adventista. Ele teve vários cargos, né? Mas ele foi também assim, da época que ele era editor-chefe, ele escreveu esse livro, Daniel Apocalipse. Sobre esse livro, tem muita gente que acredita que ele é inspirado. E Ellen White fala que esse livro não é um livro inspirado, mas ela recomenda a leitura desse livro, né? Então, ou seja, ele não é infalível, mas ele é muito bom para que a gente possa aumentar, né, o nosso conhecimento e aprimorar. Tem muita coisa interessante nele. Tá certo. Tá bom? Então, você pode fazer a oração, Joelson, por gentileza? Sim. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, uma semana, e especialmente por esses momentos em que estudamos a Tua Palavra e que aprendemos cenas tão importantes. De tudo o que foi dito, a suma, o importante de tudo é que há um trono de graça. Há méritos do sacrifício de Jesus, a justiça perfeita de Jesus ministrada a nós. O Rei do Universo, a Trindade, reservou tempo para atuar de forma exclusiva e específica no processo de salvação da humanidade. Não sabemos como era o céu antes do pecado, as ocupações do Pai, as ocupações de Jesus, do Espírito Santo, mas sabemos que após o pecado, a realidade do céu mudou. O santuário entrou em ação, o plano, que era um mistério de todos os seres criados, tornou-se revelado na pessoa de Jesus, ofertando a si mesmo como sacrifício perfeito. E nesse tema dos 24 anciãos, nós temos exatamente esse viés de esperança, de segurança com relação ao nosso futuro. Nos ajude a aceitar o dom da graça, a justiça de Cristo, que nos salva e nos purifica de todo o pecado. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Gente, feliz sábado a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu peço que vocês não desliguem a câmera